Olá, meninos e meninas. Gente, 2 meses. Tô deixar ele numa posição que vocês consigam ver o rostinho. Mas, na verdade, com 2 meses, gente, vocês sabem que a coluna ainda não tá firme. Então é até difícil apontar pra vocês, ó. Mas o pescocinho já começou a ficar durinho, ó. Gente, Caleb tá completando 2 meses. Falta só alguns dias, pouca coisa. Ele nasceu dia 30 de março, então daqui a pouco ele vai completar 2 meses. Vai tomar a vacina dele de 2 meses, que é uma vacina muito importante para que o bebê consiga, assim, ter mais imunidade. Inclusive é quando a gente toma mais coragem ali, às vezes, de apresentar para alguém, tudo depois da vacina de 2 meses, normalmente. Antes, vamos mostrar. Eu tô tentando achar a posição aqui, ó, para vocês poderem ver a carinha dele. Mas ele gosta de ficar de costa. Esse jeito que eu peguei ele, olhando para trás, gente, é o jeito que ele mais gosta. Então, eu vim aqui para contar para vocês como tá sendo o meu segundo puerpério e o que eu senti de diferente, gente. Mas antes eu queria mostrar para vocês como o Caleb já mudou. 2 meses. O bebê abre mais o olho, fica mais acordado, fica com o pescoço mais durinho. Então ele já começa a criar uma forcinha a mais. O bebê, gente, quando ele nasce, ele tem uma carinha, né? Inclusive, vamos mostrar aqui o vídeo quando eu apresentei ele pra vocês a primeira vez. Vou mostrar pra vocês hoje o Caleb. Vem apresentar. Igual quando eu apresentei o Pedro, gente. Tour pelo bebê. Primeiro eu vou mostrar a carinha dele. E segundo eu vou contar e eu já vou colocar ele na cama. Porque ele não vai aguentar essa blusa aqui na cara dele. Não, ninguém merece. Olá, meninos e meninas. E bateu 15 dias, gente, 15 dias. Isso aconteceu com o Pedro, meu primeiro filho, e também aconteceu com o Caleb. Bateu ali 15 dias, o rosto do bebê já começa a mudar. Você olha pro bebê no berço e os ossos do rosto estão maiores, formando um rosto maior. Aí você, nossa, ele tá diferente. O bebê, ele costuma mudar da noite pro dia, verdadeiramente, da noite pro dia. Quando você vai pegar ele no berço, pela manhã, ele já tá diferente. Então, um mês tá diferente, até a hora que você vai acompanhando o real crescimento dos ossos do bebê, ficando maiores, ó, já quer chorar. Então, se vocês pegarem a primeira filmagem que eu mostrei pra vocês e pegarem ele agora, ele tá bem diferente, já quer chorar. Ele não gosta dessa posição que eu deixei, ele até aceitou, mas ele não gosta. Ele gosta dessa daqui, ó. Quando eu pego, eu deixo ele aqui. Aí eu nino ele. E detalhe, gente, olha como um filho é diferente do outro, né? O Pedro não gostava tanto dessa posição. Não gostava. O Caleb dorme assim. O Pedro não. Ele não gostava dessa posição de jeito nenhum. Vou deixar o Caleb quietinho pra eu poder voltar e contar pra vocês como foi o meu puerpério. E queria aqui, atenção da normalmente. Mas deixa eu contar as coisas pra vocês. Tchau pra galera. Tchau. Quero contar hoje pra vocês como está sendo o meu pós-parto. Puerpério ou resguardo. Vamos chamar como quiser, mas o pós-parto, gente. Como tá sendo o meu segundo em 1 ano. Eu tive o meu primeiro pós-parto há 1 ano atrás, que eu tenho um filho de 1 ano. Ano passado, 2025, eu passei por um pós-parto, pelo puerpério, e agora estou passando novamente. Eu quero contar para vocês como está sendo a experiência, se houve uma mudança, se realmente é um momento tão difícil assim, ou se na verdade é o impacto da primeira viagem. Primeira viagem como mãe acaba causando um impacto maior. Vamos conversar e eu vou contar muita coisa para vocês de como está sendo esse momento. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me visitar nas redes sociais. Muita coisa que eu vou falar aqui, gente, eu já falei nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok, e também eu posto os resumos aqui do canal. Então vai lá, acessa aqui e me dá uma força, porque lá a gente também bate um papo. Então bora lá, sem enrolação, vamos conversar. Gente, o que é o pós-parto, primeiramente? O pós-parto, ele é um momento em que acontece o nascimento do bebê e a mulher ela vai passar por algumas situações muito complicadas. Primeiro, a queda hormonal absurda. É uma queda hormonal muito grande, que antes na gravidez você recebia muito hormônio, tanto é que o cabelo vira o que? A Rapunzel. E agora, de repente, quando sai a placenta, além do seu corpo ficar machucado, seja com o parto normal, seja com a cesárea, o corpo, ele sofre ali um trauma, ele sofre ali uma situação de extremo esforço. A primeira vez, eu fiquei chocada como o meu corpo teve que fazer força e como ele estava, de alguma forma, traumatizado com isso. O segundo piorou. Isso aí é relato de parto, que eu contei para vocês, meus 2 partos. Então, existe o físico, que você sente precisando se recuperar. Você sente o impacto hormonal, que é a queda de hormônios, por ter acabado repentinamente a gravidez. O corpo para de mandar hormônio e, de repente, você sente essa queda muito forte. Da tristeza, da angústia, dá muitos sentimentos ruins, como essa queda. E também acontece uma mudança no seu dia a dia, na sua vida mudou. Tem agora um ser humano que está fora da barriga, que você consegue ver os olhos, ver a boca, ver os dedinhos, ver tudo, e esse ser humano precisa de você. E aí você vai entender como é que vai ser a rotina, porque você ainda não sabe como vai ser a rotina com esse
bebê. E você também não conhece o bebê. Então, muita gente desenvolve amor pelo filho logo na gravidez. Muita gente desenvolve no pós-parto. E muita gente só desenvolve um amor concreto e mais palpável depois de alguns meses, exatamente por não conhecer o bebê. Então, não estranhem quando o bebê nascer, se você às vezes tiver N dúvidas e N confusão assim na sua mente, porque a verdade é que você não conhece ele. E o que que acontece? Agora eu vou falar pra vocês, todo esse choque que a mulher passa é muito mais chocante na primeira gestação. Agora eu quero contar pra vocês como é que é a minha segunda. Então a segunda vez, tudo isso é realmente tão chocante assim? Ou na verdade é o choque da primeira vez? Para fazer esse vídeo, eu assisti o meu primeiro pós-parto. Eu fiz um vídeo aqui, vou deixar a capa dele, depois vai nele, porque vocês vão perceber como eu mudei, gente. Isso aí foi ano passado, gente. Ano passado, faz um ano que eu fiz esse vídeo. E vocês vão perceber que é outra Nicole. É outra Nicole. Eu olhei esse vídeo, eu assisti e eu fiquei assustada, porque eu não me lembrava do meu desespero no olhar. Eu assisti o vídeo e disse, nossa, eu tô falando, tô me comunicando com vocês, falando a verdade, que eu não me preparei para o puerpério, que eu tive um choque, eu falando a verdade. Só que no vídeo existe um olhar assim de desespero, que eu tô muito tensa no vídeo. Porque eu tô tensa com a própria vida agora, como é que ela vai ser, porque é muito tenso quando o bebê chega. É muito tenso. Eu vou falar pra vocês, quando eu vejo uma grávida e é o primeiro filho dela, eu tenho dó. Não dó por conta do bebê. Não dó, porque é uma bênção, gente. Ela vai passar por tudo isso e quando vai ver, já passou. Só que eu fico com dozinha, por quê? Porque ela não sabe ainda como vai ser tudo e é tudo muito impactante. Ela não sabe, nós que já passamos por isso sabemos, mas nós também não sabemos como vai ser o dela. Porque, gente, o pós-parto e a maternidade no geral, ele tem uma variante muito grande. Nós sabemos o que vamos enfrentar. Privação de sono, o bebê quer colo, o bebê chora bastante, às vezes chora um pouco menos, tem cólica, tem disquesia. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas é isso que, em geral, você vai enfrentar. Uma rotina dando 100%. Existe uma variante de como você vai enfrentar tudo isso. Será mesmo que você vai ter tanto impacto assim com seus hormônios? Será mesmo que você vai sofrer tanto com privação de sono? Será que vai ter privação de sono? Então, eu tenho dó porque a mulher ela não sabe o que ela vai enfrentar? Eu tenho uma ideia, mas eu também não sei o que ela vai enfrentar. Porque existe uma variante. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que isso aqui seja pior, isso aqui seja melhor. Meio que só vivendo para você saber como vai ser a sua situação. É isso. Por isso que eu fico assim, porque você tenta avisar a pessoa, mas ela vai viver uma situação um pouco diferente da sua. Então vamos lá. Assiste depois o meu primeiro pós-parto pra vocês verem a minha cara de desespero. Gente, nesse segundo, eu fiquei muito atenta. Fiquei atenta à depressão pós-parto, quando ela viesse, porque ela bate a porta, ela quer chegar. Baby Blue, que é um tipo de depressãozinha mais leve. Essa daí me pegou na primeira. Eu fiquei esperta em relação à privação de sono. Eu fiquei esperta a mim mesma. Eu, Nicole, ter mais paciência, ter mais amadurecimento, entender. Esse bebê tá vindo, primeiro mês é assim, segundo mês é assim, terceiro mês é assim. Você já sabe como é. Você já sabe, Nicole, você vai conseguir, vamos. Então, eu cheguei preparada. Fiquei esperta. Então, realmente, gente, vários momentos eu tava assim, com o Caleb, e batia uma tristeza, porque é a queda hormonal. Aí, na hora que eu sentia, eu já dizia, não, tá em paz. Isso aí é o pós-parto mesmo, acontece. Aí eu logo não dava atenção para esses pensamentos. Quando os pensamentos começavam a vir, a emoção começava a vir, eu já desconversava, não. Bora seguir, não fica pensando muito. Se você ficar pensando muito, vamos tomar um banho, vamos fazer tal coisa, vamos sair um pouco. Aí eu já acordava já sabendo, ó, o bebê, ele dorme um pouco mais tarde, nem sempre ele dorme cedo, ele acorda tantas vezes à noite. No início ele acorda mais, depois ele começa a estabilizar. E eu fui indo, gente, E o que eu percebi no primeiro mês, nos primeiros 15 dias? Eu percebi que realmente, gente, o impacto maior é o primeiro filho. Porque a sua vida, ela tá de um jeito e ela muda drasticamente para outro jeito. Dessa vez, eu não senti a mudança da minha vida. Eu já tenho um filho pequeno. Então, não teve uma mudança tão drástica assim. Eu já não estava mais vivendo em pró de mim mesma. Já faz tempo que eu tô me doando pro Pedro. Já faz tempo que eu tô me doando, que ó, tô aqui fazendo as coisas. Tem que parar tudo para cuidar dele. Tem que parar tudo, tem que parar minhas coisas, tem que parar meu momento para cuidar dele. Chega um momento que sua mente acostuma, se adapta e isso faz parte já da sua vida. Você tem um filho, você para
E você consegue depois terminar o que você estava fazendo. Não precisa ter mais aquele desespero. Eu já passei por essa mudança. Então, quando o Caleb veio, a mudança da minha vida, que eu falei pra você, é hormonal, é a mudança do seu cotidiano e também a mudança física, do seu corpo se recuperando. Vou falar que a mudança do cotidiano, não. Mudou um pouco, mudou. Ficou mais pesado, porque eu tenho 2. Só que Deus é tão bom, gente, mas tão bom, que Deus olhou pra mim e disse assim, olha, Nicole, pra coisa não ficar feia, feia mesmo, eu vou te mandar mais rede de apoio. Deus me mandou, gente, mais rede de apoio. Eu já tenho rede de apoio. Deus me mandou mais rede de apoio. Tem uma pessoa que é amiga nossa e simplesmente o Caleb nasceu. Essa pessoa bateu na nossa porta e a gente estava com saudade dela porque ela tinha ido morar em outro estado, né? E a gente se despediu dela e tudo. E aí ela voltou logo quando o Caleb nasceu. Essa pessoa voltou, bateu a porta e me ofereceu ajuda. Nicole, você não quer que eu fique aqui para te ajudar? Te ajudar no seu pós-parto, te ajudar com o Caleb. Eu tô sentindo dentro de mim, eu orei e falei com Deus. E eu senti que eu precisava te ajudar. Eu disse assim, obrigado, Deus. Olha aí, bateu a porta. Só bateu, gente, só bateu. Então, gente, nesse pós-parto, eu tenho rede de apoio e ainda Deus mandou ajuda. Deus mandou, porque eu tenho 2, né, gente? Eu tenho 2. Então, a coisa realmente fica pesada fisicamente. Agora vamos falar do corpo? Então, a minha rotina, ela não mudou tanto. Por quê? Trocar fralda, se doar, segurar suas coisas, aguarda suas coisas, o almoço atrasa um pouco, dormir, vai estar mais cansada. Você já sabe como é, porque eu já estava há pouco tempo, ano passado eu estava passando por isso. Então não mudou muito. Estamos indo, na verdade, pega o ritmo. É verdade. Eu lembro que o pessoal falava assim, se você tiver um atrás do outro, meio que vai tudo de uma vez. Dá muito trabalho, mas dá tudo de uma vez. É verdade, gente, quando falavam isso. Você vai e meio que pega o embalo. Trocar fralda, você já está trocando. Você só vai trocar mais uma. Mamadeira, você já está dando. Você vai dar mais uma. É verdade tudo isso. Então, a minha vida não teve um impacto tão grande na rotina. Mas, fisicamente, 2 bebês dão trabalho. Fisicamente. Eu nem sei o que a galera que tem gêmeos faz. A minha situação é um bebê de 1 ano e o bebê de um mês. É uma das situações mais tensas que tem de idade próxima. Mais do que isso, só gêmeos. Eu não sei como a galera que tem gêmeos faz. Eu acho lindo de gêmeos, mas não dá pra negar que é um trabalho lascado fisicamente falando. Fisicamente, você pega um aqui, você pega outro ali, depois... Pra vocês terem uma noção, minha rotina tá mais ou menos assim. Quando um dorme, o outro costuma acordar, aí fica com o outro. Aí esse aqui dormiu, o outro acorda. Aí, eu tô com esse aqui quer assistir TV, porque o Pedro, ele já assiste TV, né? Assiste TV, brinca. É raro os 2 chorarem ao mesmo tempo. Até agora não aconteceu, gente, dos 2 chorarem ao mesmo tempo e tudo virar um caos. Aconteceu 1 ou 2 vezes, mas bem curto. Porque o Pedro chora pouco, o Caleb chora mais. O Pedro tá lidando super bem com o fato de ter um bebê em casa, não tem nenhum problema. Mas é isso, dá trabalho fisicamente. Fisicamente, tô com um aqui, pega outro ali e faz isso aqui. E novamente, eu volto a dizer, eu tenho ajuda. O Renan tá comigo. Pega um, pega ali, ajuda aqui, os 2 fazendo tudo junto. Ele me ajuda muito. É o que eu digo para vocês, gente. Rede de apoio, quem puder ter, quem tiver uma reserva financeira, quiser pagar alguém para te ajudar, eu vou falar. Isso aí não é gasto, é investimento. Porque de tudo isso que eu tô falando para vocês, não existe um impacto maior, gente, do que lidar com tudo isso sozinha. Então, eu vou falar para vocês o que me salva no segundo pós-parto. Além do corpo estar preparado, a mente também já saber o que vai enfrentar, ajuda você a ter companhia. Ajuda, porque ficar sozinha, aí, gente, pode ser o segundo, terceiro. Eu vi mulheres que desenvolveram depressão pós-parto no 3º filho, no 2º filho. Aí, quando você ia ver, ela ficava bem sozinha. Então, para mim, gente, a solidão no pós-parto é tão pesada que aí você pode até ter experiência, que isso ainda pode te impactar. O seu físico aguenta, seu psicológico aguenta, entende a queda hormonal. Você vai entender, você vai enfrentar, mas a solidão, gente, é tão difícil. Eu sei que tem mulher que dá conta, mas é difícil, é difícil. Então, nesse pós-parto, eu, assim, tudo na nossa vida caminhou para que eu não ficasse sozinha. Para mim, gente, a rede de apoio, ter pelo menos alguém para você conversar, sair um pouco. E eu senti, assim, menos impacto. Para vocês terem uma noção, no meu primeiro pós-parto, eu fiquei muito chocada como eu tinha que me sacrificar. Como tudo, gente, eu não conseguia ter um almoço, eu não conseguia tomar um banho, eu não conseguia tomar um café. Eu não sabia direito ali como lidar, como fazer o Pedro parar de chorar, como acalmar ele, para então fazer o café. Eu ficava desengonçada, gente. Ele aqui no colo,
E eu tentando fazer o café, era desengonçado. No segundo, ainda mais um tempo tão curto, já não tem isso. Então eu pego o Caleb e faço um café, deixo ele no sofá, consigo entender melhor quando é que ele está calmo, quando ele está agitado, quando ele vai dormir, quando não. Já, sabe quando você cria mais uma experiência, não está aquela coisa desconhecida, aquele caminho desconhecido, aquela rotina desconhecida? Não, gente, já vai, bum, vai que vai, bora. Toda vez que eu tenho que parar alguma coisa para cuidar dele, eu fico menos estressada do que eu ficava com o Pedro. Com o Pedro, eu ficava muito estressada de estar fazendo alguma coisa, lavando uma louça, fazendo isso, fazendo aquilo, e tinha que parar porque ele começou a chorar. Para na metade, tudo feito pela metade. Com o Caleb, não, eu já entendo. As coisas vão ficar pela metade, eu vou atender ele e depois eu volto a fazer o que eu estou fazendo com muita calma e concluo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: tudo no segundo, tudo vai bater a porta, tudo do mesmo jeito. A diferença é que você não é mais a mesma. Você não é mais aquela menina que vivia em pró de si mesma, que tudo era no seu tempo, no seu dia, no seu horário. Agora você sabe o que é doar seu tempo, ter que parar o que você está fazendo por um bebê, pelo seu filho. Sendo assim, você não tem impacto tão grande, porque você já sabe, você não é mais aquela mesma pessoa. Então, acaba que você caminha. E tudo bem se uma coisa não ficar aqui, uma coisa não ficar ali. Vou falar uma coisa, mesmo o segundo pós-parto, para mim, sendo uma coisa que está caminhando, tudo isso caminha, primeiramente porque eu estava mais preparada. Segundo, eu não estou sozinha, graças a Deus, literalmente graças a Deus. Deus mandou ajuda. Então esse início, eu me senti ótima, gente. Esse início, os primeiros dias, os primeiros 15 dias, eu disse, cara, consegui. Eu consegui. Quando bateu um mês, a bronca veio. Vamos conversar. Eu, já estando com o psicológico preparado, disse, é pesado. Não dá, não. É pesado. Vamos conversar. Bateu um mês, 2 meses, a criança ela começa a mudar. Então o Caleb desenvolveu cólica. Desenvolveu não, né? Teve cólica por conta do intestino que não é muito maduro, acaba doendo. Ou então, por conta de gases, teve cólica. E ali, ó, você fica com ele no colo e tem que aguentar grito, gente. Grito. E você de pijama, porque você ainda não conseguiu se cuidar. Você não conseguiu se cuidar, a cólica dele veio logo de manhã. E eu fico até 3 da tarde se deixar de pijama, só cuidando dele. Mas tudo bem, eu já estava preparada para isso. Eu sei que, dependendo do dia, como tá o dia, você não consegue, às vezes, tempo para você. É tanta coisa, né, que você fica aqui com ele. E aí o Renan pegava ele, revezava comigo, eu trocava de roupa, pelo menos, e ia. E, por exemplo, no sábado, ele teve uma crise de cólica violentíssima. Teve que ficar, eu e o Renan revezando, mas teve que ficar no colo com ele. E ele ia e voltava a cólica, ia e voltava. Tem também a questão que me pegou mais, gente, mais, cara. Que eu disse, cara do céu, pode estar preparado o que for, isso aqui é muito pesado, que é a privação de sono. Dessa vez eu tive mais privação de sono do que com o Pedro. Dessa vez eu tive mais. Nem tudo são flores. Gente, o Caleb dorme bem. O Caleb, na verdade, à noite, ele é um bebê normal. Ele acorda 2 vezes à noite, mas aconteceu de ele acordar e demorar para dormir. Eu dar de mamar para ele na madrugada cansada e ele demorar para dormir. Gente, eu olhar assim, eu dizer, cara, eu tô muito cansada, eu tô muito estressada. Cara, mesmo preparada psicologicamente, mesmo o bonde caminhando e você meio que vai tudo junto, o pós-parto, os primeiros meses, é difícil. Porque teve uma vez que ele acordou 4 vezes à noite. Eu já nem tava vendo mais coisa com coisa. Ele acordou 4 vezes para mamar. E eu aqui, ó, segurando ele. Aí eu olhava para o meu outro filho, o Pedro dormindo. O Pedro dorme 10 horas seguidas. Ele dorme às 8 da noite, 9 da noite. Só acorda. Ele desperta um pouquinho na madrugada que é para colocar chupeta. O Renan só estende a mão assim e põe a chupeta. Tudo bem, só para não dizer que... Gente, ele acorda só 7 da manhã no dia seguinte. Aí eu olhava meu segundo filho e eu dizia, cara, vai passar. Mas não dá para negar que é pesado. Então, gente, o pós-parto, mesmo você estando preparada vai evitar muita coisa. Se prepara para doar seu tempo, se prepara para muitas vezes não conseguir trocar de roupa até a tarde, porque o bebê precisa muito de você. Se prepara que pode ter dias e dias. Vai ter dias que você está muito disposta, vai ter dias que não vai ter dias que você quer chorar. Então eu tive impacto na privação de sono, gente. Teve vezes que eu surtei assim, que eu disse, eu acordei péssima por não ter dormido bem. Aí eu comecei a orar, eu falei para Deus, Deus me ajuda, me dá paciência. Eu preciso de paciência, eu não estou tendo paciência. Porque tudo passa, gente.
Pra vocês terem uma noção, eu olho pro Pedro, eu tô falando pra caramba, mas tem que contar tudo pra vocês. Eu olho pro Pedro e o Pedro, ele deveria ser mais um trabalho pra mim. E ele é, porque ele é uma criança que precisa de mim. Ele tem 1 ano e 4 meses. Só que, gente, eu olho pro Pedro e eu acho a fase do 1 ano tão gostosa. Ele gosta de ver desenho, aí ele gosta de brincar. Aí ele pega um livro, traz pra gente, porque ele quer que a gente leia pra ele o livro. Aí ele abraça, aí ele beija, ele quer que a gente brinque com ele. Aí ele passeia na rua, aí ele passeia com a gente, ele já tá andando, explorando, dá trabalho, porque ele sai andando sem rumo. Mas eu achei uma fase muito gostosa, trabalhosa, mas muito gostosa. Não dá para negar que o Pedro, ele tá mais estável. Ele é mais previsível. A rotina dele é mais previsível, gente. O Pedro deveria ser mais trabalho, e ele é mais trabalho, mas ele também foi o meu escape. O Pedro, meu filho mais velho, toda vez que a depressão do pós-parto queria me pegar, eu olhava pro Pedro. Eu olhava. Além do Pedro trazer muita alegria na casa, porque ele já está interagindo com a gente, ele fala com a gente, papai, mamãe, bola, ele fala muitas palavras. Ele ia assistir desenho, ele dança na frente da TV. Além dele ser a alegria da casa, já interagir com a gente, né? Eu olhava pro Pedro e aí eu olhava pro Caleb e eu lembrava, já passou e tá maravilhoso. Então, vai passar. Então, na verdade, gente, o que devia ser mais trabalho e um pesadelo ter uma criança de 1 ano e 4 meses e uma pequenininha, na verdade, olhar para a criança de 4 meses é o que me trouxe mais sanidade. Olhar e dizer, cara, que gostosa essa fase. Ele dança, ele abraça, ele beija. Daqui a pouco ele vai estar assim também. Então tá tudo bem, já vai passar. Mas é isso, gente. O que eu posso dizer para vocês é, eu, como mãe, eu mudei muito. Eu percebi a mudança. Eu percebi um amadurecimento. Mas sempre deixando claro para vocês, Deus me deu muitas bênçãos, gente. Deus me deu muitas bênçãos, eu quero deixar claro, muitos privilégios. Só dessa amiga ter oferecido ajuda pra gente e estar me ajudando para que eu possa trabalhar, só de ter isso, gente, foi um presente. Essa mulher, ela bateu na nossa porta. Ela disse o seguinte, eu orei e Deus falou para eu vir aqui, Nicole. Vocês acreditam que ela falou isso? Eu disse amém. Então, Deus, não posso negar, gente, que Deus manda muita ajuda e Deus manda muitas bênçãos. Mas, falando agora sobre físico, psicológico, a rotina, madrugadas, a amamentação, meu peito machucou, gente, meu peito machucou. Mas dessa vez eu estava mais preparada, eu acabei me ajustando melhor e não machucou tanto assim. Nem chegou a sangrar. A primeira vez sangrou, dessa vez não sangrou. Eu falo para vocês assim, você estando preparada, salva muito do seu puerpério, salva muito do seu pós-parto. Você estar preparada, já ter experiência com isso. É verdade. Você aguenta muito mais. As coisas te chocam muito menos. Mas não é porque você tem experiência que vai ser fácil. Você vai passar por algumas dificuldades. Tem que arrumar a casa, tem que manter a casa arrumada, tem que manter a casa limpa e ainda fazer comida. Isso pode pegar muitas mulheres, mesmo tendo experiência com outros filhos. Isso ainda vai se apresentar como uma dificuldade, equilibrar a casa inteira e ainda cuidar do bebê. Mas passa. E quando você tem o segundo filho, você consegue ver isso nitidamente, na sua frente. Passa. Olha como passou. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. E beijo!